Sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula de tabela regressiva de IOF e de imposto de renda da renda fixa. Você vai ver demais essa tabela. Por várias e várias aulas, você vai ver essa tabela aparecer, tanto a do IOF quanto a tabela de imposto de renda da renda fixa. E aí a gente sempre vai se referir a ela, ó, tributação, conforme tabela regressiva do imposto de renda. E aí você já sabe que a gente está falando dessa tabela, tá? É uma aula rápida, é uma aula legal e eu peço que você firme sua atenção aqui que a gente vai aprender muito bem. Vamos lá, vamos sequenciar. Primeiro, essa aqui ó, é a tabela do IOF. No IOF, você não precisa decorar. Eu escrevi bem aqui, ó. Não precisa decorar essa tabela, mas você precisa entender. Se você entender essa tabela, pronto, a vida vai seguir muito bem. Como é que ela funciona? O IOF sempre vai ser cobrado antes. Primeiro cobra-se o IOF e ele sempre vai ser cobrado sobre a rentabilidade. Então, para cobrar ou o IOF ou o imposto de renda, primeiro tem que ter rentabilidade, primeiro tem que ter ganho de capital, tá? Essa é a primeira informação. Segundo, o IOF ele cobra primeiro. E aí o IOF ele é uma alíquota regressiva que vai cobrar do primeiro ao 29º dia, aqui ó. Você não precisa memorizar que no primeiro dia vai cobrar 96% de IOF, no segundo 93%, depois 90%. Não precisa memorizar isso. O que você precisa saber é que o IOF ele vai cobrar do primeiro ao 29º dia, tá? Ao 29º dia. Então, entre o primeiro e o 29º dia, paga-se IOF. Então, se você entrou lá num título de renda fixa, você ficou 10 dias, paga o IOF, depois o imposto de renda. Ficou lá 25 dias, paga o IOF, depois o imposto de renda. Ficou 29 dias, paga IOF, ó, IOF na alíquota de 3% sobre a rentabilidade e depois o imposto de renda. Ah, Ayrton, mas aí eu fiquei 30 dias. Do 30º dia ao infinito e além do 30º dia ao infinito, ó, o IOF é zerado. Então, pode aparecer coisas do tipo, o IOF é um imposto cobrado conforme a alíquota regressiva e vai até o 29º dia. A partir do 30º dia até o infinito, depois do 30º dia que você está ali no título de renda fixa, até o infinito ele é zerado, beleza? E aí, inclusive, ó, fica fácil. Se a gente estiver conversando sobre um título de renda fixa e aí eu disser, ele não tem liquidez antecipada, você entra nele tem que ficar pelo menos 24 meses, só um exemplo, 24 meses. Você já consegue raciocinar, aí não vai pagar IOF. Por que não vai pagar IOF? Porque o IOF cobra-se até o 29º dia somente. A partir do 30º em diante é isento. Então tem um título lá que a carência mínima dele é 12 meses. Então já sei que não paga IOF. Entendeu? Ficou claro? Se não tem liquidez antecipada, um título, você não consegue sair antes, tem que passar um prazo mínimo, e esse prazo é superior de 30 dias para cima, 30 dias ou mais, não paga IOF, já que o IOF paga-se até o 29º dia. Bem simples, não precisa memorizar essa tabela, basta entender como é que ela é cobrada. Depois, outra informação, ele vai incidir sobre o ganho de capital, sobre a rentabilidade, eu já falei isso, e ele cobra primeiro o IOF e depois o imposto de renda sempre ali, ó, na fonte, tá? Não é que o cliente vai precisar ir lá fazer nenhum tipo de ajuste, não, é na fonte. Beleza, bora seguir, entendemos o IOF, agora a gente vai entender o IR, essa é a tabela regressiva de imposto de renda da renda fixa. Você vai ver muito essa tabela. E ela funciona assim, ó. Primeiro, vai cobrar sobre a rentabilidade, assim como o IOF. Então, teve rentabilidade, primeiro pagou o IOF, depois o imposto de renda. Sendo que o IOF é só até o 29º dia. Agora o imposto de renda, não. O imposto de renda, ele vai cobrar, na maioria dos títulos de renda fixa, tem imposto de renda, tem aquelas exceções. Deixa eu logo dar uma dica. Se tiver um título que está ligado ao agro
ou ao imóvel, não paga imposto de renda na pessoa física. Mas essa é outra história. Vamos lá. Como funciona a tabela regressiva do imposto de renda para renda fixa? Ó, funciona assim, ó, até 180 dias, sobre a rentabilidade, paga-se 22,5% de imposto de renda. De 181 dias a 360 dias, paga-se 20% sobre a rentabilidade de imposto de renda. De 361 dias a 720 dias, paga-se 17,5% sobre a rentabilidade de imposto de renda. E se você permanecer no título lá acima de 720 dias, ó, paga 15% de imposto de renda sobre a rentabilidade. Essa tabela aqui é legal você memorizar, tá? Memoriza essa tabela, memoriza, aprende a fazer essa tabela, porque ela vai lhe ajudar bastante, tá? Tanto em simulado, quando você estiver praticando, quanto lá na prova. Mas ela é fácil de memorizar. Olha só, desse lado aqui, ó, da quantidade de dias, você multiplica por 2, ó. 180 vezes 2, 360. 180, 360. Ó, 180 vezes 2, 360. Vezes 2, 720. Então, ó, desse lado aqui, ó, basta ir multiplicando por 2, ó, ok? E nesse lado aqui, você vai tirando de 2,5 em 2,5. Então, ó, menos 2,5, menos 2,5, menos 2,5. Então, de um lado, você vai multiplicando por 2. Do outro, você vai tirando 2,5, 2,5. É fácil, basta você praticar, você vai conseguir fazer, não é complicado, tá bom? Então, acredito que chegamos, ó, aqui são as duas tabelas juntas. Ah, eu coloquei essa tela em vários dos nossos slides, você vai ver bastante essa tela, mas tá aqui o resumão, ó, IOF, alíquota regressiva do 1º ao 29º dia. A partir do 30º dia, tá bem explícito aqui, ó, a partir do 30º dia, cadê minha caneta? Tá aqui, ó. A partir do 30º dia ao infinito e além é 0, ok? Agora, a tabela de imposto de renda, essa tabela regressiva aqui, ó, que de um lado você vai multiplicando a quantidade de dias e do outro lado você vai tirando de 2,5 em 2,5, bem fácil de montar. Então, bora para a questão? Bora lá, bora! De modo geral, em um título de renda fixa, caso o investidor permaneça com o ativo somente 22 dias, 22 dias, o mesmo poderá estar sujeito a, primeiro, aqui a gente já sabe que ele vai pagar IOF, tá? IOF porque, ó, ele passou 22 dias, e lembra, o IOF ele cobra do 1º ao 29º dia, sendo isento somente a partir do 30º. Então, aqui, ó, ele vai pagar IOF. Beleza. Que mais? Ah, vai pagar também imposto de renda. Bora fazer a tabela para a gente ver como ela é fácil? Bora lá. Então, como é a tabela do imposto de renda? Aqui, ó, até 180, aí multiplica por 2 aqui. Então, é 181 até 360. Pega esse aqui e multiplica por 2, ó. Então, 361 até 720. Então, ó, 180 vezes 2, 360. Vezes 2, 720. E aqui é mais do que 720 dias. Qual vai ser a alíquota? Ela começa em 22,5. Então, 22,5. E aí vai tirando de 2,5 em 2,5. Aqui é 20. Aqui é 17,5. E aqui é 15%. Então, ó, o nosso amiguinho passou 22 dias ali. 22 dias está aqui, ó, até 180 dias. Então, além do IOF, ele vai pagar ali, vai estar sujeito a uma alíquota de 22,5. Cadê a letra C? Está aqui, ó, IOF e IR de 22,5 de imposto de renda. Bora ver? Tá, é a resposta correta. Nos vemos na próxima aula.